Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a terceira parte do capítulo 22 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 17 ao 30. O apelo de Paulo à cidadania romana. Tradução. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, caí em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, também eu estava presente, consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque hei de enviar-te para longe aos gentios. Até esta palavra lhe deram audiência, mas levantaram a voz, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as suas vestes e lançando pó para o ar, o comandante ordenou que o levassem para a fortaleza, dizendo que fosse interrogado sob açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Ouvindo isto, o centurião foi ter com o comandante e disse-lhe: que estás para fazer? Este homem é romano. Então o comandante veio e disse-lhe: dize-me, és tu romano? Ele disse: sim. E respondeu o comandante: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascença. Imediatamente, os que estavam para interrogá-lo se afastaram dele, e até o comandante teve medo, sabendo que era romano e que o havia ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o conselho. E trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Nesta segunda parte, Paulo relata outra experiência espiritual significativa, ocorrida enquanto ele orava no templo em Jerusalém. Durante sua oração, ele entra em êxtase e recebe uma visão de Jesus, que lhe ordena sair rapidamente de Jerusalém, pois seu testemunho não seria aceito pelos judeus. Paulo responde lembrando a Jesus de sua própria participação na perseguição aos cristãos, sugerindo que ele, mais do que ninguém, sabe como os judeus pensam e por que rejeitariam seu testemunho. No entanto, Jesus reafirma sua missão de pregar aos gentios, estabelecendo o ministério de Paulo como um apóstolo enviado não apenas aos judeus, mas também aos não-judeus. Essa passagem reforça a orientação divina em cada passo do caminho de Paulo e a extensão universal do Evangelho. A narrativa descreve a reação violenta da multidão ao ouvir que Paulo foi enviado aos gentios. Até esse ponto, eles o ouviam em silêncio, mas ao mencionar sua missão aos gentios, a hostilidade dos ouvintes é desencadeada. Eles clamam pela morte de Paulo, expressando um profundo preconceito contra os gentios e uma rejeição completa da ideia de que Deus poderia estender sua graça a eles. Esta reação reflete a tensão existente entre os judeus e os gentios na época e a dificuldade de aceitação do Evangelho entre as comunidades judaicas tradicionais. A resposta da multidão é tão intensa que o comandante romano intervém, ordenando que Paulo seja levado à fortaleza para ser interrogado sob açoites. Quando Paulo está prestes a ser açoitado, ele usa sua cidadania romana para evitar a tortura, questionando a legalidade do que estava prestes a acontecer. A cidadania romana era um status altamente valorizado, concedendo direitos e proteções legais, que não podiam ser violados impunemente. O fato de Paulo ser um cidadão romano de nascença causa surpresa e medo entre os soldados, levando-os a parar o processo imediatamente. Esta ação de Paulo não só preserva sua integridade física, mas também muda o curso dos eventos, obrigando o comandante a tratar o caso com mais cautela. No dia seguinte, Paulo é levado diante do conselho judaico para uma audiência formal, mostrando que sua cidadania não apenas o protege, mas também lhe dá a oportunidade de continuar a defender sua fé e missão. Obrigado por assistir ao nosso vídeo.
Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Salmos em Palavras para mais vídeos inspiradores. Comente e compartilhe este vídeo. Obrigado e fiquem com Deus.